Oi, preciosas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Kelly Cristina, sou do ateliê Paninhos de Amor, bonequeira apaixonada pelo que faz. E te ensino a fazer bonecas de uma forma simples e descomplicada que vai encantar aí todos os corações. Então, hoje a aula tá imperdível. Vou te ensinar a transformar um simples cone de linha que ia para o lixo numa bonequinha decorativa que tá só a fofura. Veja só se não é de encantar aí todas as pessoas que vê essa bonequinha, gente. Olha, que gracinha! O nome dela é Dulce e eu vou te ensinar todo o passo a passo com detalhes aqui nessa aula de hoje. Então, fica ligadinha, não saia daí. Se não é inscrito, já se inscreve e vem comigo aprender essa bonequinha aqui que tá só a fofura. Para fazer aqui a nossa bonequinha, eu vou precisar de um cone de linha. Esse cone mede de altura 11 centímetros e meio. Vou precisar aqui de enchimento, de linha de pipa ou uma linha resistente que você tenha. Vou precisar também aqui de fitas e rendinhas aqui para decorar, fazer os detalhes, nas cores que combine com o seu tecido, tá certo? E no decorrer do vídeo eu vou falando as medidas conforme eu for fazendo, tipo o lacinho do cabelo, das manguinhas, eu vou falando as medidas e também tem aí no projeto. Inclusive que está na descrição do vídeo, né? E esse molde é gratuito aí, especialmente para vocês. Linha de pesponto ou linha de crochê, que eu vou usar aqui para fazer um bordadinho. Lã, retalhos aqui para a gente fazer as mangas e também rendinha. E aqui eu tô usando o algodão pele de boneca, mas pode ser o algodão cru também para fazer os bracinhos e a cabecinha, tá? Tá vendo? São retalhos. E esse aqui é para a gente fazer o avental. E esse aqui será o corpo, que mede 25 assim de altura por 20 de largura, tá? Aliás, 25 de largura e 20 aqui de comprimento, tá bom? E tá anotadinho aqui e eu falei errado. Então, são 25 de largura por 20 de comprimento, tá certo? E também não se preocupe que aí no seu projeto tem. E também tá aqui, ó, eu já coloquei aqui a manta. Então, você pode usar manta, pode usar feltro, manta R1 ou R2. Se a R2 for muito grossa, eu não acho muito adequado não, porque vai ficar bem grosso. É melhor usar o feltro nesse caso, se a sua manta for muito grossa. Essa aqui é R2, mas ela é bem fininha aqui, ó, é daquela gramatura de 100. Então, no mesmo tamanho aqui do tecido, a gente vai precisar a metragem aqui da manta. Para começar aqui a nossa bonequinha, eu vou começar aqui fazendo a cabecinha e os bracinhos. Eu peguei aqui um tecido duplo, no sentido da auréola, né? Que é como sempre eu faço aqui as minhas bonecas. O sentido da largura, ó, você vai fazer, vai riscar aqui, como se a auréola tivesse aqui, você vai riscar em pezinho. Eu risquei aqui 2 bracinhos no tecido duplo e uma cabecinha aqui também no sentido da auréola, tá? Então, eu risquei com a caneta fantasminha e já costurei com pontinhos pequenos aqui para dar uma adiantada aqui na nossa aula. Então, aqui no bracinho dei retrocesso no início, fiz toda a volta, coloquei pontinhos bem pequenos e também uma linha da cor que eu tô usando o tecido. E finalizo aqui com retrocesso. A cabecinha, do mesmo jeito, faço aqui a costura em cima do risco e finalizo com retrocesso. E agora eu vou cortar para a gente desvirar os bracinhos aqui e a cabeça. Já passei aqui para tirar as marcações que a gente fez com a caneta fantasminha, né? E já desvirei aqui os bracinhos, ó. E agora eu vou ensinar você como você vai fazer a abertura aqui da cabecinha para a gente desvirar. Eu vou aqui marcar o meio, vou dobrar aqui, vinco, vou aqui, ó, na parte de cima, que a abertura vai ser na parte de cima. Olha, o trem tá torto, deixa eu arrumar.
Fazer uma abertura aqui. Não pode ser uma abertura muito grande, para depois você ficar colocando o enchimento e o enchimento ficar saindo, e também não pode ser tão pequenininha não, porque senão você força para desvirar ou para encher, e aí vai abrir mais ainda essa abertura. Então eu vou aqui, ó, separo, né, aqui um tecido do outro, vou cortar somente uma parte, vinco, e aí eu faço um pique aqui onde eu fiz a marcação. Fazendo esse pique, eu vou dar uma abertura de um lado, fazer a aberturinha do lado, e aqui do outro, ó. Tá vendo? Ó. E aí agora eu vou pegar aqui o meu palito e vou desvirar. Eu faço assim. Desvira aí com cuidado, dá uma amassadinha. Depois a gente passa, não tem problema. E vou desvirar aqui com cuidado para que essa abertura aqui não abra mais do que a gente fez aqui a abertura, tá? Para encher, eu tô usando aqui o enchedor, mas pode ser um pincel aí que você tenha, que dá certo também. Vou encher a cabecinha, colocando aqui o enchimento e vou ajeitando como eu sempre falo. Então, já tá tudo cheinho aqui, ó. Aqui os bracinhos, como é uma boneca decorativa, a gente pode dar um pinguinho de cola para facilitar aqui. Dá um pinguinzinho de cola aqui, ó. E fecha. Só empurra o plumante para trás, ó, lá para dentro, porque senão ele não cola e fica para fora. Ó, vou passar aqui, ó, aqui tá mais vazio, tá? Porque a gente vai encaixar, não pode ser durinho assim não. Tem que colocar menos plumante na parte de cima. Aí aqui na parte da cabeça, para fechar essa abertura, eu vou colocar um remendinho aqui, ó. Vou passar a cola. E vou fechar aqui com um pedacinho de pano. Então, os bracinhos e cabeça já tá prontinho aqui. Agora, a gente vai partir pro corpinho. O corpinho, eu vou usar aqui a manta, né? Como eu disse lá no início do vídeo. E um tecido, ó. Eu já passei o ferro para ficar melhor de costurar. Então, eu vou passar uma costura aqui na parte de cima e na parte de baixo para prender aqui o tecido com a manta, tá? Pontinho normal. Tá vendo? Ó, passei uma costurinha aqui em cima e embaixo. Nas laterais não, em cima e embaixo, tá? Que aqui depois a gente vai fechar. Se você fez igual eu aqui, cortou a manta um pouquinho maior, agora a gente vai refilar do tamanho do tecido. Cortar para ficar do mesmo tamanho. Vou dar aqui uma passadinha, ó, para colar aqui. E aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou dobrar aqui. Aqui tá a parte que a gente costurou, então eu vou encontrar aqui as laterais, ó. Vou encontrar as laterais, vou colocar aqui uns alfinetes e vou na máquina e vou passar uma costura fechando aqui, formando aqui um tubinho, um cone. Ó, vou dar retrocesso, um retrocesso bem reforçado no início e no final dessa costura. Meio pé de máquina aqui para costura, tá? Pronto, já passei a costura, agora vamos desvirar. Ó, vou dobrando aqui e vou desvirando. Prontinho aqui, ó. E agora eu vou pegar aqui, eu vou usar a linha de pipa para fazer aqui um fuxico na parte de baixo. Pode ser aí a linha de pés-ponto com 2 pernas, pode ser aí o fio de poliamida, contendo aí, gente, que seja uma linha resistente, porque a gente vai fechar aqui como um fuxico e tem que puxar. Então, se for uma linha de costura, vai arrebentar, né? Então, tem que ser uma linha mais forte. E a linha de pipa, ela é muito boa porque ela é resistente e é acessível, né? Ela é um precinho bom. Então, agora eu vou aqui achar o meio, ó. Aqui, ó. Vou achar o meio. Vou dar um piquezinho para facilitar. E vou colocar a costura aqui no pique que a gente fez, assim, ó. Abra a costura. Aqui. E aí, agora, eu vou abrir a costura para ficar melhor. Vou aqui fazer um alinhavo, ó, pra gente fazer o fuxico. Ah, eu tinha esquecido. Você faz aqui a dobrinha pra dentro, ó, de mais ou menos meio centímetro.
para fazer aqui o fuxico, para dar um acabamento. Então, é só fazendo aqui, ó, entra e sai, pra gente franzir. Prontinho, ó, já fiz e agora eu vou puxar. Vou dar um nó aqui, ó, dou o nó e vou puxar aqui, por isso que essa linha tem que ser bem resistente, ó. Tem que ficar bem fechadinho aqui. Tá vendo, ó, fica assim. Aí agora eu vou arrematar aqui. E aí eu vou cortar a linha agora. Agora eu vou enfiar a mão aqui, ó. Vou arrumar. Para fechar mais aqui esse buraquinho aqui, ó, que fica, porque a gente dobrou, aí fica o buraquinho maior. Eu vou fazer aqui, ó, outro fuxiquinho aqui, passando dentro das preguinhas, para fechar mais, tá? Ó, é facinho, ó, vou passando aqui dentro das preguinhas que a gente fez, que formou aqui, e ele vai fechando mais. Mas nem tem necessidade não, que isso aqui vai ficar escondido. Agora, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui e vou marcar 5 centímetros da parte de cima aqui, ó. Vou pegar a caneta fantasminha, coloquei aqui, vou marcar aqui, ó, 5 centímetros e vou marcar toda a volta pra gente fazer uma costura. Já marco de um lado e do outro, ó. Se você quiser fazer essa marcação aqui antes de fazer a costura na lateral, já pode fazer, que facilita, tá? Quando tá bem esticadinho aqui o tecido antes da gente costurar, fechando aqui o tubinho, tá? Eu acabei esquecendo. Então, aí agora eu vou ligar aqui, ó. Só pra gente seguir com o alinhavo aqui em cima. Coloquei aqui uma linha de pipa, eu vou usar só uma perna. E aí eu vou começar aqui a costura por dentro, para deixar o nozinho lá dentro. E vou costurar aqui, fazer um alinhavo em toda a volta do nosso cubinho aqui, ó. Em cima da onde a gente fez essa marcação agora de 5 centímetros. Aí você vai passar essa costura e não vai puxar assim agora não, tá? Vai deixar ela esticadinha pra gente encher. Olha, aí eu vou finalizar com a parte aqui dentro também. Aí eu vou deixar aqui, ó, as pontas maiores para depois a gente franzir, tá? Aí agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar meio centímetro para dentro, ó. E aí vou fazer o alinhavo aqui também, tá? Dobra aqui meio centímetro para dentro. E aí faço também aqui o alinhavo pra gente franzir. Com a linha de pipa, tá? Eu tô usando aqui também. Então, pronto aqui, eu já fiz aqui os dois alinhavos na marcação e também aqui em cima, e eu já vou apagar essa marcação aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Prontinho. Aí agora eu vou colocar aqui o nosso cone de linha, gente. Ele vai dar uma estrutura aqui de pescoço, né, pra bonequinha. A gente quase não tem esses cones, quase a gente não faz nada e vai juntando muito, né? Então, essa aqui é uma ótima ideia. Aqui. Agora, eu vou colocar ele no centro aqui, procurar não tirar ele do centro aqui, e vou colocando aqui, ó, enchimento, em volta dele, tá? Pode usar aí o pincel ou o enchedor. E vai colocando nas laterais em volta aqui do cone. Coloca de um lado, coloca do outro, que aí ele vai equilibrando aqui no meio. Eu vou colocar enchimento até aqui aonde a gente fez o alinhavo
da marcação que a gente fez com a caneta fantasminha aqui, de 5 centímetros, tá? Distribui bem aí o enchimento. Olha só aqui como que fica, tá vendo? O cone tem que ficar bem no meio, bem certinho. E você vai colocando aqui o enchimento em toda a lateral até aqui essa marcação que a gente fez e passou o alinhavo. Agora eu vou pegar, se eu achar aqui, agora que eu escondi a linha, onde eu... Ah, aqui. Não, nessa não. Pronto, custei achar aqui a linha, mas achei, ó. Aí eu pego as duas pernas aqui da linha, vou puxar. Vou puxar aqui e vou dar 2 nós aqui ou 3 para não soltar. Peraí que eu vou puxar. Aí arrebentou, tá vendo? Mesmo sendo a linha, porque tem que puxar muito. Gente, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer aonde vai ser a frente aqui, ó. Tá vendo que a parte da costura vai ser a parte de trás da bonequinha. Então, eu vou fazer aqui o pontinho na frente, começar por fora que facilita pra gente puxar, tá? Vou colocar agora 2 pernas da minha linha pra não correr o risco de rebentar aqui, porque tem que puxar. E puxando por dentro pro ponto ficar escondido lá dentro, dá mais trabalho. Então, vou colocar aqui na parte da frente, porque a gente vai colocar aqui o avental, então não vai ver esse nozinho aqui, então, tá? Então, eu vou colocar aqui na parte da frente, onde vai ser a frente, e vou fazer aqui o alinhavo novamente para franzir. Aí, agora aqui na parte de cima, eu vou puxar também para franzir. Olha, e assim ficou o nosso corpinho, ó. Aí tá vendo que ele fica manco? Porque aqui não tem nada que fique retinho assim, para ele ficar certinho, ele fica meio tortinho. Então a gente vai usar aqui, ó, essa argola que eu acabei de esquecendo de falar no início do vídeo dos materiais. Então essa parte aqui arredondada eu vou colocar para baixo. E essa parte aqui eu vou colocar para cima. Tem uns que é todo redondinho assim, tá? Pode ser esses também, que não vai fazer diferença, não. Então, eu vou pegar a cola quente, ó, vou passar aqui na minha argola, toda a volta. E vou colar aqui, ó, vou colocar bem no centro. E vou segurar aqui agora. Porque ele vai ser o apoio para ele ficar certinho aqui a nossa bonequinha, né? Não ficar torta. Ó, já colei aqui. E aí eu cortei aqui um círculozinho, ó, bem pequenininho, pra gente tampar aqui esse buraquinho. Quiser colocar um fuxico ou um botão aqui também, mas vai ficar escondido, né, a parte de baixo. Vou colocar aqui só um retalhinho aqui, só para tampar o buraquinho, ó. Tô usando aqui o mesmo tecido, que aí fica camuflado aqui, ó. Tá vendo? Bem assim. E aí, sempre eu coloco a parte da costura pra trás, pra gente não esquecer aqui. Mas agora, eu vou deixar aqui de lado e vou fazer as mangas dos bracinhos dela. Pra fazer as manguinhas, eu tô usando aqui um tecidinho de poá, ó. Que é o rosa seco, que ele combina aqui com o tecido do corpinho, tá? Se quiser fazer da mesma cor, pode fazer também. Mas eu acho que colocar uma cor aí que combine com o tecido principal, que é esse, vai ficar bem bonitinho também. A medida da manga aqui é 7 por 11, tá? Então, 11 por 7, tá? Então, é 7 de altura e 11 de largura. 2 vezes aqui. E a rendinha também, o tamanho é 11, tá? 11 centímetros. Eu tô usando aqui essa que tem elastano. Eu tingi ela no café e para ficar bem aqui romântica essa peça, dá um efeito aqui, porque eu não achei que o branco combinaria. Eu só tinha ela branca, então eu tingi ela ficou tipo cru aqui. Eu não tinha. Aí por isso que eu tingi aqui com o café. Ó, aí eu vou passar uma costurinha, vou colocar aqui
rente aqui, ó, com o tecido e vou passar uma costura aqui pra gente unir o tecido com a nossa rendinha. Pronto, ó, já passei aqui a costura, já vinquei aqui, ó, não precisa rebater a costura aqui. E lembrando, gente, se você não tem uma rendinha assim que tem esse elástico, não tem problema, pode fazer com a rendinha normal. Tem rendinhas aí simples, baratinha, que você pode também tingir aí no café, que vai ficar linda e vai dar um charme aqui nessa manga, tá? Não precisa ser com elástico não, viu, gente? Às vezes você vai pensar, tem que ser com elástico, não precisa não, pode ser a renda que você tiver aí. Se você quiser dar um toque assim mais romântico, mais country, você tinge no café ou no chá. Aí agora, feito isso aqui, eu vou encontrar aqui as costuras, ó. Encontro aqui as costuras, né? E vou fazer aqui, coloco bem certinho, ó, costura com costura. Vou fechar essa manguinha aqui com meio pezinho de máquina, dando retrocesso no início aqui e no final, tá? Nas duas manguinhas. Então, já costurei, fechei aqui a minha manguinha, as duas. E agora, o que eu vou fazer? Já até desvirei, ó. E aí, agora eu vou pegar aqui a linha de pipa pra gente fazer um alinhavo na parte de cima para encaixar a manguinha. Aí agora eu vou colocar a parte da costura centralizada aqui atrás, ó. Vou vincar aqui para me saber. Encaixei ela aqui. E aí eu vou começar na parte de trás aqui, ó. Vou dar uma dobrinha para dentro, mais ou menos meio centímetro. E vou fazer aqui um alinhavo a toda a volta da manguinha aqui na parte de cima, ó. Pronto, vou reservar aqui e vou fazer na outra, do mesmo jeito aqui. Aí agora eu vou pegar aqui a manguinha, lembrando de colocar essa parte da costura atrás. Vou pegar aqui o bracinho. Ó, vou arrematar aqui primeiro. Fechei bem fechadinho aqui o fuxico, aí eu vou arrematar aqui. Ó, fazendo assim. Aí agora sim eu vou encaixar aqui o bracinho, ó. E vou dar uma dobrinha para trás para esse fuxiquinho ficar na parte de trás do bracinho, ó. Aqui tá a parte de cima, dá para ver lá da sombra, ó. E aí eu escondo esse fuxiquinho aqui atrás. E agora eu vou pegar aqui, ó, fazer uns beliscão aqui, ó, pegando na manga e no bracinho para que prenda essa manga aqui no bracinho, não fique saindo. E aí eu vou arrematar. Saio com a minha linha mais à frente e posso cortar. Ficando assim, ó. E agora eu vou fazer da mesma forma aqui nesse outro, na outra manguinha. Peguei aqui 35 centímetros de renda, né, dessa rendinha aqui. E vou fazer aqui um alinhavo pra gente colocar aqui no pescoço. Eu vou dobrar aqui uma beiradinha, ó, pra gente começar aqui a fazer. Pra dar acabamento aqui, não ficar o acabamento feio atrás. Então, eu vou fazer um alinhavo em toda essa rendinha aqui, ó, na parte de cima da rendinha, pra gente franzir. E aí, no finalzinho lá, a gente dobra a pontinha também, pro mesmo sentido que a gente dobrou o começo, a gente dobra. Chegou aqui no finalzinho, aí agora eu vou dobrar aqui a pontinha pra dentro. Então, eu já arrematei aqui, ó, no tamanho que vai ficar aqui, tampar essa voltinha aqui, ó, esse círculo vai sair aqui pra fora. Então, eu não deixei aqui muito fechadinho assim, tá? Eu deixei assim, porque a gente vai colocar a cabecinha
E agora a gente vai fazer aqui o avental. A gente vai separar aqui, porque a gente está fazendo todas as peças que a gente precisa para depois a gente só montar. Agora a gente vai fazer aqui o avental. Para isso, eu peguei aqui uma faixinha de 10 de largura por 20. Não, 20 quer dizer por 10, tá? Então, são 10 de comprimento por 20 de largura. E aqui está o nosso molde do peitinho do avental. Então, tá aqui o tecido, eu vou colocar aqui frente com frente, né? Direito com direito. Coloco o meu molde, risco, vou na máquina, passo uma costurinha aqui em cima do risco, na parte de baixo aqui não, só nessa parte arredondada aqui. Então, você dá retrocesso aqui no início, faz aqui toda a costura e finaliza aqui com o retrocesso. E aí, eu vou cortar aqui, ó, deixando aquela marginha de costura. Aqui eu vou cortar aqui no risco, na parte de baixo, que eu cortei maior. Sobrou tecido aqui, então eu corto aqui em cima do risco. Já passei, tirei a marcação, dei uma passadinha aqui na minha faixinha também, e agora a gente vai desvirar. Gente, essa bonequinha é uma gracinha para decoração, deixar aí no quartinho do bebê, pode deixar na sala. É uma bonequinha muito bonitinha, que você gasta aí pouquinha coisa para fazer e dá para vender por um precinho bom. Então, eu já passei aqui, ó, eu dei uma passadinha, tirei as marcações, já desvirei. Passei aqui a minha faixinha também. E aí, agora, eu vou fazer aqui uma barrinha, aqui nessa parte, as laterais aqui. Fazer uma barrinha de um lado e fazer aqui uma barrinha bem fininha do outro lado, ó. Tá bom? Uma barrinha bem fininha aqui, uma barrinha bem fininha. Então, eu vou pegar aqui a mesma rendinha que eu fiz aqui, as manguinhas, e também fiz aqui esse detalhe que vai ficar no pescoço. Eu vou colocar aqui no avental, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, pode fazer, eu decidi agora. Pode fazer, colocar aqui antes de fazer a barrinha, aí você coloca e já dobra junto. Aí, como eu já fiz a barrinha, eu vou dobrar aqui, mas o certo é você fazer a barrinha já com a renda, tá? Na hora que for fazer a barrinha, já encaixa a rendinha e dá um acabamento melhor, viu? Então, eu vou ver aqui, vou colocar aqui, e aí eu vou medir a altura para ficar mais ou menos igual dos dois lados. Ó, peguei aqui, vou aqui do outro lado, ó. Deixa eu colocar aqui, colocar o alfinete. Para ficar aqui a renda na mesma altura. Aí eu venho aqui, as duas pontas, eu coloco aqui tecido com tecido, né? A parte da barra aqui do tecido. E aí eu vou alinhar aqui as duas rendinhas de um lado e do outro para ficar na mesma altura, ó. Aí eu coloco aqui o alfinete. E aí passo uma costurinha reta, dando retrocesso no início e no final aqui, encaixando essa rendinha aqui, tá? Agora, eu vou fazer aqui uma barrinha aqui pra dentro, ó, pra ficar embutido aqui e a gente colocar a sainha do avental, tá? Eu vou colocar um pouquinho pra dentro, mais ou menos aqui 1/2 centímetro, vou no ferro, vou passar pra ficar bem vincado, pra gente encaixar aqui a sainha, tá? Então, vinca aí certinho pra não ficar torto, viu? Passa bem passadinho pra gente colocar a saia. Então, vou colocar aqui a minha máquina no ponto maior pra gente franzir aqui, né? E encaixar aqui no peitinho do avental. Mas se você quiser fazer aqui com a linha de pipa, fazer aqui o alinhavo e depois franzir, também pode, tá? Passei aqui, eu começo de cada da barrinha que a gente fez, da barrinha aqui, tá? Eu não faço em cima, não. E também finalizo antes de chegar aqui um pouquinho na barrinha. Porque senão ela franze, ela não fica tão bonitinha. Então, eu gosto de deixar sem passar o franzido em cima dela. Se você quiser passar aí 2 costuras, tá? Eu vou passar mais uma aqui, vou deixar uma sobrinha e vou passar outra para não correr o risco de arrebentar aqui e a gente perder o nosso trabalho. Passei a costura e agora a gente vai puxar aqui a parte de trás, as linhas de trás aqui, ó, para franzir.
Eu gosto de passar 2 costuras porque eu acho que o franzido fica mais bonito, tá? Ele fica mais juntinho, ó. E aí eu vou puxar aqui do outro lado também para franzir. Já franzi aqui do tamanho, vou conferir aqui. Vou distribuir aqui o franzido, ó, para ficar bem distribuído, para ficar bem bonitinho aqui a nossa sainha. Vou ver se já cabe aqui. Vou colocar aqui lateral, né? Bem aqui com a costura, ó. Então, já cabe aqui, então eu vou amarrar essas pontas para não frouxar aqui e sair do lugar. Então, eu vou amarrar aqui, ó, amarrar dos 2 lados. Já corta a linha. Ó, aí agora eu posso distribuir aqui, e aí eu vou encaixar aqui o peitinho do vestido. Vou colocar aqui esse franzido aqui pra dentro, ó, vou colocar aqui essa parte aqui que a gente franziu pra dentro. Vou colocar aqui um alfinete. E vou encaixar. Aqui, se você quiser fazer uma costurinha à mão, pode fazer também, tá? Eu vou passar na máquina. Só porque geralmente a gente vai passar na máquina e às vezes a gente passa aqui na frente a costura e quando vai ver que atrás não passou. Por isso que eu falo, se você quiser fazer à mão, pode fazer à mão também, tá? Com pontinhos aí invisíveis. Eu vou experimentar aqui, se sair do lugar, eu vou fazer à mão e trago aqui para vocês. Porque acaba escapulindo e mesmo a gente colocando o alfinete, acaba saindo. A gente pode alinhavar, né, para ficar no lugar e depois passar a costura, porque aí não tem perigo. Aqui eu fiz um alinhavinho, ó, e aí eu vou passar a costura agora. Olha, deu certinho, alinhavei e saiu aqui bem certinho dos 2 lados, ó que gracinha. Pode usar aí esse aventalzinho também em outras bonequinhas, né? Vai ficar uma gracinha. Olha, eu vou mostrar pra vocês, esse aqui eu não vou fazer bordadinho não, tá? Só se eu for dobrar aqui, como esse outro aqui, olha aqui pra vocês verem, ó. Essa aqui eu dobrei aqui o aventalzinho, e essa eu vou ver se eu vou usar ele assim, com o peitinho dobrado, ou se eu vou usar ele assim. Eu vou ver depois que eu estiver montando. E essa aqui eu fiz, ó, eu fiz aqui uns pontinhos com a linha de crochê para dar um detalhezinho aqui nessa saia. Não coloquei aqui a renda, tá? Então você pode estar mudando aí, colocando, fazendo, pode ser só os pontinhos alinhavados, também vai ficar bonito, tá? Então, essa aqui eu tô fazendo com a rendinha para trazer essa outra opção aqui para vocês, tá? Então, agora eu vou colocar aqui, ó, vou me atentar a colocar essa costura para trás, para ela não ficar para frente, ela vai ficar atrás. Vai facilitar o nosso nozinho aqui, que eu vou saber aonde pregar aqui o meu avental. Então, mas primeiro de tudo, eu vou pregar aqui, eu vou olhar aqui essa parte que tá dobrada pra dentro, eu vou colocar ela assim, ó, ela é meu avesso, tá vendo que tem a beiradinha que a gente dobrou? Então, ela vai ser o avesso, e eu vou colocar essa abertura bem aqui, ó, no rumo da costura. Então, eu vou pegar a cola quente, vou colocar aqui, ó. Agora, eu vou aqui costurar os bracinhos. Eu vou me basear mais ou menos aqui tá o risco. Vou me basear mais ou menos aqui onde vai ser o centro aqui, ó, o meio, pra gente colocar os bracinhos. Eu vou colocar bem em cima aqui, ó, vou costurar ele bem em cima aqui dessa costura que a gente fez aqui dos 5 centímetros, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou costurar com linha de pipa, como é que fala? Uma perna só da linha, e vou pegando aqui no corpo e no bracinho. Prontinho, aqui os 2 bracinhos já estão colocados, ó. E agora eu vou deixar aqui, e eu vi aqui, vou querer, se você quiser colocar assim, ó, pode colocar, tá vendo? Mas eu vou colocar assim dobradinho, que eu gostei mais desse jeitinho aqui, pra esse modelinho aqui de corpinho, tá? Então, eu vou fazer aqui uns pontinhos pra decorar aqui, só se você quiser, tá? Então, eu vou fazer uns pontinhos aqui, ó, pontinhos simples mesmo, não é nem ponto atrás, é só uns pontinhos mesmo. Tô usando aqui essa linha de crochê não, essa aqui é de pespon, que é a que eu tenho aqui, que combina, que aqui a roupinha tem verde, então é o que eu tenho mais próximo aqui para combinar. Bem simplesinho.
Só procure fazer os pontinhos assim da distância e fazer os pontinhos mais ou menos no mesmo tamanho, tá? Só para dar um charme aqui nesse avental a mais. Ó, assim, bem simplesinho. Agora eu vou arrematar aqui atrás. Então, agora eu vou dar aqui um pinguinho de cola nessa parte aqui. Vou colocar aqui debaixo do bracinho, ó. Ver direitinho se tá de um lado, tá do mesmo tanto que tá escondido aqui do que do outro. E aí, vou colocar aqui, ó, do outro lado um pinguinho de cola. Então, já colamos aqui o avental e agora a gente vai aqui colar a cabecinha. A parte aqui que a gente cortou mais em cima vai ser a parte de cima. Então, a gente vai encaixar aqui a parte de baixo. Ah, não, gente, olha aqui que gracinha que tá ficando. É fofo demais, gente. Para colocar aí no cantinho. Pode colocar aí no cantinho na cozinha. Pode ser para quarto de bebê, fazer bem aí, bem rosinha, né? Ou da cor da decoração do quarto. Vai ficar lindo demais. Colocar aí na cômoda. Agora eu vou pegar aqui a cabeça, ó. E vou colocar em cima aqui. Então, já colou aqui, já tá bem sequinha. Agora a gente vai reservar ela aqui e vai partir aqui para fazer o cabelo, tá? O cabelo é uma trança. Então, não é difícil, não. Essa aqui que eu fiz com a lã açucena da Círculo, ó. Ela é mais cheia, né? Ela é ondulada. Ela fica um charme. Eu tinha um resto aqui, então eu fiz com ela. Ó, aqui atrás como que fica. Então, aí eu vou dar a opção aqui agora para você fazer com a lã comum, tá? Essa lã aqui, que é a mais conhecida aqui entre as bonequeiras, né? É uma das lãs mais em conta e mais usadas também. Para fazer aqui o cabelo, eu peguei esse papelão mais durinho aqui, ó. Mede essa base aqui de papelão 37 centímetros, tá? Então, eu vou enrolar aqui a minha lã 50 vezes aqui nessa base, tá? 45, acho que fica bom. Eu tô falando assim, é porque o outro eu usei 40, né? A açucena, eu usei 40 voltas. E como essa aqui é um pouquinho mais fina, eu vou usar 45, porque eu acho que 50 vai ficar muito grosso. Então, eu vou usar 45 voltas, tá? Eu vou passando assim, ó, 45 vezes, viu? Arruma uma base de papelão ou uma tampa aí que mede 37 centímetros, 35 a 37 já fica bom, tá? O tamanho aqui do cabelo, que é pra gente trançar. Pronto, já enrolei aqui 45 voltas e agora eu vou tirar aqui com cuidado. Você faça essas voltas não tão apertadas, tá? Faz folgadinha para não dar trabalho para tirar aqui quando você precisar tirar a lã aqui, tá? Ó, tirei, segura aqui para não sair do lugar. E agora eu vou pegar aqui um pedaço de lã. Vou ver mais ou menos aqui aonde é o meio. Se você quiser medir, você meça. Aqui, ó. 36 centímetros. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos 18 no meio aqui. Mas de olho dá pra gente ter noção aqui de como tá o meio aqui, onde achar o meio. Também se der uma diferencinha, não tem problema não, tá? Se você tem régua aí de fazer cabelinho, pode fazer nela também, tá? Agora eu vou pegar um pedaço de papel pra gente fazer uma costura. E essa linha eu tô botando pra baixo e ela é pra cima, gente. É aqui. Agora, eu vou peguei aqui um pedacinho de papel, ó, papel de pão. E aí eu vou colocar por baixo. Vou colocar aqui, ó. Vou abrir aqui um pouquinho, ó, pra que não fique muito junto a nossa lã aqui, tá? Eu vou dar uma esparramadinha nela aqui para ela ficar mais distribuída aqui, não ficar só um montinho assim, tá?
ela ficar mais larguinha para cobrir a cabecinha. Pego aqui um fio de lã e vou costurar em cima dele, tá? Então, para isso, eu vou achar aqui mais ou menos o meio, porque não precisa ser exatamente no meio. Por quê? Porque aqui eu vou fazer trança, então a gente pode acertar as pontas depois. Mas não pode ser tão diferente, porque aqui já tá mais ou menos o tamanho que a gente precisa da trança. Vai cortar pouca coisa, tá? Então, eu venho aqui agora, deixo uma sobrinha aqui da linha na ponta, pra gente dobrar ela depois. E aí eu coloquei uma linha aqui próxima à cor da lã que eu tô usando, em cima aqui desse fio de lã. Então vou com calma e vou costurando aqui, dando retrocesso no início e no final. Já costurei e agora eu vou tirar esse papel aqui com cuidado, ó. Então, agora, tirei o papel e agora a gente vai cortar aqui as pontas. Ah, não, primeiro, para não ficar muito bagunçado aqui, eu vou colar na cabecinha dela, tá? Ó, tá vendo? Esse lado aqui ficou um pouquinho menor que esse, ó. Tá vendo que a gente tem que ver direitinho, é porque na hora que vai pôr na máquina, a gente tem que ver direitinho ali para não ficar um lado tão maior que o outro. E agora, eu vou pegar aqui, ó, a pontinha. Eu vou cortar um pedaço dessa lã aqui. Pego a pontinha aqui, ó, tá vendo? E vou dobrar um pouquinho pra dentro, pra dar um acabamento aqui, e vou passar um pouquinho de cola. Agora, a gente vai, ó, eu passei um fio aqui desse lado, tá vendo? Eu peguei uma agulha mais grossa, peguei um pedaço de lã, ela vem 3 perninhas, eu tiro aqui uma, ó, tirei uma, essa dica aqui é boa. Dica boa, como se diz, é dica compartilhada, né? Então, eu peguei aqui uma agulha mais larga, ó, que tem aqui o pezinho bem larguinho. Passo aqui o meu fio de lã. Venho aqui na mesma altura, ó. Não costuro, não pego aqui em cima da costura, não. Pego do lado, ó. Ó, tá vendo aqui? E aí, deixo aqui porque a gente vai fazer a trança, então a gente vai precisar amarrar aqui. Então, agora, eu vou pegar aqui o cabelo, coloco aqui no meio, e aí eu vou aqui, ó, colocar mais ou menos um dedo aqui à frente. E aqui na parte de trás, se tiver muito grande aqui, ó, a gente pode dobrar aqui, ó, pra dentro, tá? Pode dar uma dobradinha aqui pra dentro, pra não ficar muito lá no pezinho da cabeça. Então, a gente dá uma dobrinha pra dentro, coloca aqui alfinete, um alfinete. E aí, eu gosto de colocar aqui alfinete, porque depois eu monto primeiro o cabelo e depois eu vou dar os pontos aqui, que é costurado. Ó, vou colocar os alfinetes. Aí agora eu posso cortar aqui as pontas, ó, pra gente fazer a trança. Então, já cortei todas as pontas, agora eu vou dar uma penteadinha aqui, ó, de leve, tá? Esse pente meu nem é apropriado, mas é o que eu tenho aqui no momento, então é bom um pente mais macio, esse aqui é bem seco. Então, eu vou só alinhar aqui o cabelinho dela. Vou pegar aqui a minha chapinha e vou fazer aqui, dar uma chapadinha nesse cabelo, só pra, não é muito não, tá? Só pra desmanchar as ondas aqui, ficar melhor da gente fazer aqui a trança. Você não tem chapinha, pode ser o ferro de passar também. Antes de colocar na cabeça dela, já dá uma passadinha. Ó, tá vendo? Agora eu vou pentear do outro lado. Cabelinho chapado. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar aquela linha, aquele fio de lã que eu coloquei aqui. Vou pegar o meio aqui, ó. Ó, juntei aqui tá o fio de lã. E aqui tá a outra parte aqui, a outra ponta. E aí eu vou amarrar. Amarra com cuidado, porque como a lã a gente desfiou ela vai ficar mais fraquinha, né? Então, ela vai arrebentar. Então, vai com cuidado. Ela é resistente, mas não é muito.
Então, a gente não pode puxar não, que elas desmancham, ó. Assim, tá? E aí, eu vou fazer aqui do mesmo jeito, achar as pontas, pentear para ficar alinhadinho e amarrar. Aqui tá as duas pontas, agora eu pincho. E agora eu já posso amarrar aqui. Já amarrada aqui as duas partes, aí agora eu vou acertar aqui um pouco com as pontas, tirar só essas pontas maiores aqui, a gente vai trançar e depois ficar alguma ponta a gente corta. Já vou deixar aqui separado 2 pedaços de lã pra gente amarrar. Aí agora eu vou aqui, ó, vou separar 3 pontas, né? Vou separar aqui mais ou menos a mesma quantidade das perninhas aqui da trança. E aí a gente vai trançar. Eu sempre começo a trançar do lado de dentro para fora, tá? Não, de fora para dentro, quer dizer, da primeira aqui da parte da frente, eu já começo por ela. Vai ficar uma trança pequena, mas a bonequinha é pequena, né? Aí agora é só amarrar aqui a ponta. Se você quiser a trança maior, corte aí maior a base do papelão, tá? Sozinha para amarrar, para fazer a trança é complicado, né? Amarro bem forte. Aí agora eu vou cortar aqui as pontas. Eu não vou cortar tudo curtinho não, tá? Eu vou cortar aqui tipo que tá desfiado, ó. Desse tanto aqui, senão vai ficar muito curtinho. As pontinhas aqui tá mais curtinhas, não tem nada não. E aí a gente vai fazer esse efeito aqui, ó. E agora do mesmo lado, do outro lado a mesma coisa. Separa, faz a trança, amarra. A trança eu fiz bem apertadinha para ela ficar armadinha assim, a gente poder movimentar com ela. E aí eu vou fazer aqui do outro lado a mesma coisa, tá? Então agora eu vou tirar aqui os alfinetes e vou fazer aqui alguns pontinhos em cima desse fio de lã que a gente costurou, tá? Então eu vou começar aqui pela frente mesmo, ó. Mas eu vou esconder aqui o meu nó, tá vendo? Eu vou pegar lá na frente. Aqui tem cola, né? Eu tô pegando muito fundo. Então, eu vou esconder aqui esse nozinho. Vou fazendo pontinhos aqui, ó, mais largos, tá? Só para prender. E aí é só arrematar aqui, ó. Então, agora chegou a hora da gente fazer o rostinho aqui da nossa bonequinha. Gente, eu não tinha pensado no nome, e aí, ao fazer aqui a bonequinha, eu decidi colocar o nome dela de Dulce. Esse nome é o nome da minha sogra, né? Ela já não tá aqui com a gente mais. Então, eu decidi homenagear ela com esse nome. Engraçado, né, que o nome dela é Maria Dulce, né? Mas chamava ela de Lúcia. Então, eu quero homenagear aqui ela com essa bonequinha, que eu tô fazendo com muito carinho aqui para ensinar para vocês, tá? E agora a gente vai fazer aqui o rostinho dela. Para começar o rostinho, eu vou passar o blush. Eu vou escolher aqui esse mais rosadinho. Vou tirar aqui o excesso, como eu sempre falo para vocês. Peguei aqui um pincelzinho maior. E aí, eu vou pegar aqui do meio para trás, ó. Passo aqui do meio para trás, ó. Faço isso, ó.
E agora eu vou tirar bem o excesso aqui do meu pincel, tô até passando um paninho aqui, e vou aqui, ó, uniformizar todo o rostinho, para que não fique tão marcado com diferentes partes aqui, só de pele e só de blush, tá? Então eu faço aqui esse sombreado no rostinho todo, ó. Como ela é uma bonequinha do campo, ela é bem rosadinha, né? Aí agora eu vou pegar aqui a minha fita pra gente desenhar aqui, fazer as marcações do rostinho. Vou pegar aqui na onde começou o cabelinho aqui, na parte da frente, dá 6. Vou deitar ela aqui. E como eu sempre digo também, gente, se você quer fazer o rostinho antes, você já tem aí o costume de fazer o rostinho antes, pode fazer antes de colocar o cabelo, tá, gente? Não tem nada a ver aqui fazer o cabelinho depois do rostinho, não. Tem gente que acha melhor. Eu tô fazendo da minha forma, como eu faço aqui as minhas bonecas, tá? Como essa parte aqui eu acho que ela é... Eu acho não, tenho certeza que ela é cortada, porque vem aquele ferrinho aqui. Então, eu gosto de medir aqui da parte do 2, ó. Então, eu vou medir aqui 1 centímetro, tá? Do pontinho aqui do meio pra cá, 1 centímetro. E do pontinho pra cá, mais aqui 1 centímetro, ó. Fazer um rostinho aqui bem simplesinho, tá? Vou fazer aqui uma bolinha pequena. Vou fazer aqui a sobrancelha. Aqui no meio eu desço um pouquinho e faço o meu nariz. E a boquinha, você pode fazer essa bonequinha, ó, até sem boquinha, que ela vai ficar muito linda. Ela é bem delicada. Pode fazer só uma gotinha também, ó. Vai ficar uma gracinha também. E pode fazer a boquinha. Muita gente não gosta de boneca sem boca, né? Só uma que eu fiz aqui, eu acho que eu não fiz ensinar não, eu coloquei no meu Instagram. E aí as pessoas ficou assim, nossa, por que não tem boca? Eu vou apagar aqui porque eu achei que o nariz tá muito baixo, então eu vou dar uma subidinha nele, tá? Ó, eu apaguei e fiz ele um pouquinho mais pra cima, tá vendo? E agora eu vou pegar a tinta de tecido e o boleador pra gente fazer. Se você quiser fazer aí só com a caneta Micron, pode também, tá? Como é um olhinho pequeno, dá para fazer também só com a caneta. Mas antes de pintar aqui o nosso olhinho, eu vou pegar o lápis de cor marrom. Eu tô usando esse aqui, ó. Esse lápis de cor aqui, ó, é dessa marca aqui, Eco Mundial. Não, Eco Multicolor. E ela é daquela paleta só de cores de pele, tá? Mas pode ser um lápis comum aí também. É comum lápis, só porque não é aquarelável não, tá? Só que ele é daquele que vem só as cores de pele. Vou passar aqui, ó, em cima onde eu fiz aqui a marcação, a bolinha para desenhar o olhinho, tá vendo, ó? Vou fazer aqui um sombreado nesse olho primeiro antes de pintar. E aí agora eu vou pegar o boleador. Peguei aqui a tinta de tecido preta, peguei aqui o boleador, eu não tô achando o outro. Aí vou pegar aqui e vou aqui, ó, preencher o olhinho fazendo movimentos circulares aqui, ó. Só cuidado para não fazer um olhinho muito grande, né, que a boneca é pequena. Lembrando, gente, que a gente tem algumas canetas, né? Tem a caneta marrom, Micron, marrom. Tem a caneta preta também, a Micron. Tem a caneta branca, que é essa Gelly Roll, que eu uso muito aqui. Tem boleador. Então, caso você queira, pode entrar em contato. Ou então, você pode clicar aí no link que tá na descrição do vídeo, para você ser direcionado para nossa lojinha, tá? E também, gente, esse molde aqui da bonequinha está aí na descrição do vídeo. Para você, é só clicar no link e baixar aí o seu projetinho, tá? Os moldes e fazer a sua Dulce também. Aí agora eu vou pegar aqui o lápis de cor marrom também. Vou passar aqui onde vai ser a sobrancelha, ó. Vou fazer aqui um sombreado. Ó. E agora eu pego a marrom, a Micron aqui marrom, e vou desenhar aqui a sobrancelha.
eu faço assim, ó, e faço tipo imitando os fiozinhos aqui, fazendo alguns risquinhos bem de leve, tá? Nada tão marcado. Ah, já vou aqui no nariz também. E também aqui na boquinha. Aí você vem, passa o blush aqui, ó, na onde a gente fez aqui as sardas no nariz, para ficar bem rosadinho, ó. E aí vou passar aqui mais um pouquinho também com um pincelzinho menor. Tô usando esse pequenininho aqui, ó. Lembrando de esperar secar para fazer isso aqui, senão encosta lá no olhinho e aí borra tudo, tá? Deixa secar ou então seca aí com o secador. Agora eu vou pegar aqui a caneta Gelly Roll e vou fazer aqui um risquinho meio que arredondado aqui na parte de baixo do olhinho dela, ó. Dou umas batidinhas para a tinta descer. E vou acompanhar o arredondado da parte de baixo aqui do olhinho, ó. E depois a gente pode fazer mais grossinho, que depois a gente deixa secar. Pega a caneta preta micron e a gente desenha aqui para ficar da largura que a gente quer, tá? Tá vendo? Esse aqui já ficou mais larguinho, mas depois eu vou fazer aqui do jeito que eu quero. Aí ficou assim o olhinho, ó. E agora eu vou só pingar aqui um pingo em cada cantinho aqui, ó. Pode ser com a tinta branca com boleador também, tá, gente? Eu tô fazendo com a caneta aqui. Ó. Agora eu vou fazer o cílio aqui bem simplesinho com a caneta marrom. Vou puxar aqui no cantinho, ó. Fazer 2 cílios aqui, ó. Dois de um lado e 2 do outro, ó. Não precisa ter medo de fazer os seus rostinhos, não, ó. Um rostinho bem bonitinho, simples de fazer. Se você tiver aí as canetas, facilita muito, tá? Ó, que gracinha, gente. E agora a gente vai decorar aqui, ó. Aqui eu coloquei um botãozinho de madeira decorado. Eu preguei, costurei ele aqui. Mas pode ser uma florzinha, um lacinho mesmo de fitinha de cetim. Fica bonitinho. E agora, aqui no cabelinho dela, deixa eu arrumar aqui essa trança. Eu vou colocar aqui esses lacinhos, ó. Mas pode, essa aqui, ó, eu fiz um lacinho de rendinha, tá vendo? Tanto que ficou bem bonitinho. Pode ser um lacinho de fitinha, assim. Ou pode ser um lacinho assim. Um lacinho pronto, ó. Tá vendo? Eu vou colocar esse aqui diferente, pronto, para vocês verem que dá para usar aí os enfeitinhos, né? Os acessórios que você tem aí, tá? Pode fazer se não tem lacinho que combine, mas tem fitinha, faça com a fitinha. Eu acho que esse aqui combina mais com as cores aqui que eu escolhi. E eu não tenho fitinha dessa cor aqui. Gente, olha só que fofura que ficou a nossa Dulce. Coloquei aqui atrás um lacinho, ó. Um lacinho para não ficar mostrando aqui o alinhavo, tá? Pode ser um lacinho de fita aí também, que dá certo também. Ou até mesmo de tecido, um tecidinho rasgado, vai ficar muito bonitinho também, tá? E assim ficou ela. Aí, eu achei que ela precisava de alguma coisinha aqui na mão dela. Porque ela é uma roceirinha, né? Uma menininha lá do campo. Então, ela precisa de alguma coisinha aqui na mãozinha dela. E aí, eu peguei aquela ovelhinha que eu ensinei aqui no canal, que eu vou deixar aqui o link para vocês também. Vai estar o card aí para vocês assistir. E olha só, gente, combinou super aqui com essa bonequinha. Então, eu vou costurar ela aqui na mãozinha dela
Mas é opcional, gente, se você quiser. Se quiser fazer um patinho, pode fazer o que você quiser aí, tá? Um ursinho, né? Se for para colocar no quartinho de bebê, vai, em cima da cômoda, gente, vai ficar muito lindo. Então, eu vou costurar aqui para vocês verem. Olha só aqui, ó, ela com a ovelhinha. Tanto que fica bonitinha, gente. Pode ser uma cestinha também com flores, que vai ficar uma graça também, né? Então, dá para usar aí essa ideia aqui e para decorar como você preferir. Ela ficou delicada demais, gente. Ficou uma gracinha. Eu tô apaixonada por ela. Se você também tá apaixonada por ela, deixa aí nos comentários para mim se gostou dessa ideia. Se gostou aqui desse olhinho bem delicado, bem meigo. Não deixe de deixar seu comentário aí pra gente não, tá? E agora, gente, eu tinha esse chapéuzinho aqui que eu tinha feito para outra boneca aqui, que eu não gostei e tal, que a gente vai acumulando coisa, né? E aí eu decidi colocar aqui na nossa Dulce. Mas pode usar ela assim sem e pode colocar o chapéu, ó. Eu decorei aqui, tá até com as pontinhas aqui ainda que eu vou arrumar. Eu usei essa fita aqui, ó. E se eu não me engano, eu acho que a gente tem na nossa lojinha, que é essa de organza aqui, ó. E aí pode ser aqui uns 60 centímetros, eu acho que fica bom aqui para ficar bem babadadinho assim, ó. E aí, eu vou pegar esse aqui que eu tenho, ó, que eu acho que tem na lojinha. Gente, eu falo é porque é meu filho que toma conta dessas coisas para mim, sabe? Eu mesmo só faço boneca aqui. É eu e ele que somos aqui do ateliê Paninhos de Amor. Então, essas coisas de internet, é só ele. Eu faço é tirar foto, fazer as peças. Ele me bota para fazer aqui propaganda. E aí, tem dia que eu falo assim, ô meu filho, pelo amor de Deus, tem dó de mim. Ai, ai. Mas ele me ajuda aqui muito. Sem ele, eu não sou ninguém aqui, porque eu não entendo nada de internet quase não, gente. Então, aí eu coloquei aqui, ó, depois eu vou colar para dar um charme aqui. Pode colocar aqui uma florzinha para ficar bem delicada, ó, uma florzinha mais neutra. E deixa eu colocar um alfinetinho aqui. Ó, gente, o chapéuzinho é desses aqui que a gente encontra muito aí em época de festa junina, nas lojas de artesanato, nas distribuidoras aí de doces, essas coisas também dá para encontrar, aqui na minha cidade encontra. Tem deles pequenininho, né, e tem eles maior, assim. Então, pela internet aí também você compra. Eu não tenho na lojinha ainda não, tá? Então, aí, porque aqui é palha, fica meio puxando o cabelinho, né? A lã. Então, a gente coloca aqui uma rendinha para proteger o fio do cabelinho dela e não ficar repuxando. Se a gente quiser tirar e colocar, se for fixo, não tem tanta necessidade não. Você vai colocar lá e vai ficar, né? Então, se for para tirar, eu aconselho colocar uma fitinha aqui. Eu coloquei até uma fitinha aqui tingida, ó. Que a gente vai colocar aqui na cabecinha dela. Assim, e aí a rendinha fica aparente aqui. Muitas pessoas me perguntam a sugestão de preço. Uma bonequinha dessa aqui, gente, eu acho, eu não gosto muito de dar, precificar aqui e falar, porque é difícil a gente usar os materiais, às vezes a pessoa usa outros, né? Mas eu acho que, no mínimo, R$75 vale essa bonequinha aqui, tá? R$75 sem o chapéuzinho ou com o chapéuzinho. Ela tá uma riqueza de detalhes e tá muito bonita, muito delicada, tá? Então, dá para vender aí por um precinho bom. 75 é o mínimo, tá? Mas você pode vender por mais aí, dependendo do que você vai usar, a sua região, porque depende. Muitas meninas falam para mim, né? Minhas alunas falam assim, Kelly, eu não consigo vender por esse preço. Mas a gente tem que dar valor ao nosso trabalho, né, gente? Primeiramente, a gente dá. Antigamente, quando eu vendia por encomendas, eu tinha medo de dar preço, dar valor, né? Porque o nosso trabalho não tem preço, ele tem valor. Então, a minha sugestão de preço é essa. A partir de R$75 é um preço muito bom, tá? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, pegado as dicas, as ideias. Então, se você gostou, deixa aqui o seu like pra gente. Isso é muito importante para o nosso canal. Se inscreve se você está aqui pela primeira vez.
e não é inscrito. E também compartilhe os nossos vídeos aí para alcançar mais pessoas, tá certo? Isso contribui demais, gente. E também, se você tiver alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários uma sugestão de aula, tá? Eu vou trazendo, muitas sugestões estão aparecendo, mas eu vou trazendo o que tá mais, assim, mais fácil para mim fazer no momento, tá, gente? Porque é bem corrido. Então, vai surgindo alguma ideia, eu vou trazendo aqui para vocês, tá? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Essa aqui é a outra que eu fiz, ó. Que gracinha. Ó, o cabelo influencia muito, tá vendo que essa aqui ficou mais, a cabecinha maior, porque o fio da lã, ele tem mais volume do que esse. Mas as duas ficaram lindas, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo no coração de vocês e espero vocês para o próximo vídeo. E fiquem com Deus!